trabalhava com Arnaldo Rocha, quantas vezes, quantas histórias ele trazia para a gente no seu convívio com aquele que ele chamava de senador, o senhor Camilo Rodrigues Chaves. E eu vou contar uma coisa que talvez vocês não saibam. Camilo Chaves era tão respeitado, não só entre os homens, mas no mundo espiritual, que o próprio benfeitor Emmanuel também carinhosamente chamava-o de senador. Uma alusão carinhosa, fraterna e até intimista, a definir que ali, Emmanuel no mundo espiritual e Camilo Chaves na terra, sentava à mesma mesa. E possivelmente para debater assuntos complexos, no que remontam aos trabalhos que eles eram responsáveis. Emmanuel no mundo espiritual e Camilo Chaves como, na época, presidente da União Espírita Mineira, instituição que eu tive a honra de trabalhar por 20 anos, e por isso, Honório Onofre de Abreu, presidente nos anos 2000, logo que eu estava concluindo a pesquisa com Arnaldo Rocha, ele abriu os portais dos acervos da União Espírita Mineira e me disse: pesquise, garoto, tudo que você achar sobre o nosso inesquecível presidente Camilo Chaves, reúna, como você escreveu sobre Chico e Arnaldo, quem sabe no futuro está reservado para você uma tarefa igual para reverenciar esse companheiro de um valor inestimável para o nosso coração. E diante da família eu perdi até o script. Não sei nem por onde que eu vou começar. Mas diante deles, eu assumi uma responsabilidade espiritual. E lá pelo ano de 2006, 2007, eu acabei reunindo tanta coisa que esbocei um livro. Só que ele ficou esquecido na gaveta. Não por indiferença, mas pelas circunstâncias que a gente sabe que no mundo espiritual tudo chega no momento oportuno, na hora exata, com as pessoas certas. E a partir do convite que recebo da direção desta casa, que estamos aqui comemorando o aniversário de fundação, para falar do patrono, naturalmente eu tive que me debruçar nas pesquisas que eu tive a honra de fazer. E me encantei de novo. Estar com documentos nas mãos, como, por exemplo, o diploma que ele recebeu em Roma, certidões de cunho pessoal, mensagens psicografadas por Francisco Cândido Xavier, assinada por Emmanuel, orientando o nosso benfeitor, e mensagens outras que eram veiculadas num grupo que ele e amigos fundaram dentro da casa de João Batista. Vocês sabem que a União Espírita Mineira, o patrono é João Batista, o precursor? Pois bem, existem símbolos por trás dessas histórias que a gente desconhece. E lá, na década de 40, Camilo Chaves, Badi Curi, podemos lembrar também de César Bornier, Zeca Machado, eles fundaram um grupo, eram 12 companheiros que participavam de uma reunião mediúnica, onde espíritos enfermos eram tratados, mas também os orientadores do movimento espírita mineiro se comunicavam para auxiliar nas estratégias. E lá, neste grupo, um espírito também se destacava, principalmente pela afinidade, pela ligação que tem com Camilo Chaves. E aí eu vou me referir que na história, por exemplo, em Portugal, ela ficou conhecida como Inês de Castro. Na Babilônia Antiga, Semíramis, aquela que era admirada até por Alexandre o Grande. Mas no século XIX reencarnou aqui no Brasil como uma escrava, para dar testemunhos e trabalhar aspectos da intimidade no que remonta
a preparação para novas histórias, para novos convívios e outras tarefas. Mas ela viveu também até nos meados do século XX como uma figura simples. Era uma mulher médium, de nome Ritinha. E Ritinha, então, passa no mundo espiritual a ser uma das orientadoras do nosso querido Camilo Chaves. Na verdade, a história babilônica se robustece para unir duas almas que assumiram compromissos importantes com a humanidade. Estou me referindo à grande Semíramis e àquele que era o seu braço direito, que na história oficial ele não é conhecido. Mas o senhor Camilo Chaves, quando estava fazendo uma pesquisa sobre Semíramis, que redundou numa obra intitulada Semíramis, ele dá o nome para um grande general de Semíramis, de nome Lecon. E os dois fizeram muitas coisas naquelas paragens, transformando a Babilônia no maior império do mundo antigo, maior do que o próprio império egípcio. Extraordinário, uniu muitos povos, inclusive posteriormente o próprio Egito foi unido, porque aquela que se torna a rainha do Egito, de nome Xames, era muito amiga de Semíramis. Então foi possível unir aqueles dois grandes impérios. E diga-se de passagem, para quem gosta de histórias, Xames, essa rainha do Egito, lá naquele período, foi uma das vidas da nossa alma querida Chico Xavier. Todo o agrupamento vai se movimentando no tempo e no espaço, a definir que a evolução se dá por uma lei de colaboração mútua e universal. Isso é uma expressão usada pelo Espírito Emmanuel na introdução do livro Paulo e Estevão. Vocês já leram esse romance? Eu tenho a honra de ter estudado essa obra por mais de 50 vezes. E sempre retorno a ele porque é o código para o cristão. À luz do Espiritismo, Paulo e Estevão é um grande referencial, inclusive também na opinião, na época do senador, do deputado, do presidente da União Espírita Mineira, do fundador do Cenáculo, Tiago Maior, do Abrigo de Jesus, responsável pela fundação do Colégio Precursor, primeiro ginásio de ensino espírita, hoje sede da Federativa União Espírita Mineira na Avenida Olegário Maciel, ele que idealizava uma sede também para a União e foi responsável pela construção da sede da Rua Guarani 315. Eu estou falando num âmbito muito limitado, porque na verdade ele foi um grande construtor da sociedade brasileira, daquele período extraordinário dos anos 50. Eu acho que eu consegui resumir um pouco. Mas é belíssima essa história, principalmente quando vocês tiverem acesso, e eu me comprometo com a família a fazer alguma coisa para isso, para que estas informações cheguem para o grande público, porque eu tenho documentos valiosíssimos. Depoimento dos irmãos de Camilo Chaves, falando do pai, carta da mãe para o próprio Camilo Chaves, quando ele era aluno no Vaticano, na Escola Imperial, que ele, na expressão, nos contos de Arnaldo Rocha, começou a ter tanto acesso às informações, lendo as escrituras, na sua leitura, na sua língua original, ele foi vendo as contradições da história, o encaminhamento da religião que se torna um projeto de domínio, de poder, desvirtuando toda a mensagem do Cristo. Isto foi despertando na alma desse gigante um incômodo, conflitos.
e ele começou a se sentir não a linguagem mineira, um peixe fora d'água, mas ele tinha um compromisso com a mãe. A mãe sonhava que ele se tornasse uma figura de destaque, como o irmão dele acabou sendo. Mas lá, quem sabe um dia, um representante do Brasil lá no Vaticano, porque a envergadura desse homem era uma coisa absurda, mas chegou num ponto que ele não conseguiu segurar. Num primeiro momento, os pais ficaram entristecidos. Ele deixou, convenceu o Papa, de sorte que ele pudesse sair e voltar-se para o Brasil. E aqui ele vai construir uma história de bênçãos. Eis um pouquinho de quem foi esse grande benfeitor, Camilo Rodrigues Chaves. A espiritualidade superior, continuando a favorecer o progresso físico e a evolução espiritual sobre o planeta Terra, promoveu a reencarnação de um grande espírita, Camilo Rodrigues Chaves. Campina Verde é a cidade. Foi ele acolhido no lar do senhor João Evangelista Rodrigues Chaves e de dona Maria Matilde do Amaral Chaves, recebendo o nome de Camilo Rodrigues Chaves. Era o dia 28 de julho de 1884, no povoado de Campo Belo do Prata, como eu disse, atualmente Campina Verde, Minas Gerais. Necessário será frisarmos que Camilo Chaves era integrante de uma numerosa família, ao todo 11 irmãos, sendo estes sobrinhos trinetos do alferes Joaquim José da Silva Xavier, o nosso batalhador da Inconfidência Mineira, conhecido por Tiradentes pela sua profissão de dentista. Nesse resumo biográfico que eu estou trazendo para vocês, não tem uma informação que eu vou dar agora. A família, os seus primórdios, vêm lá do período de Carlos Magno, o grande Carlos Magno. E o brasão dessa família é uma coisa extraordinária. Temos esse registro. Camilo Chaves crescia dentro dos princípios católicos fervorosos comum nos povos da época. Ainda pequeno, o bispo de Goiás, Dom Eduardo Duarte da Silva, muito amigo da família Chaves, a pedido do pai, o senhor João Chaves, levou-o para Roma. Eu vou seguir esse script para mim não perder detalhes. Era um forte desejo dos pais que Camilo seguisse a carreira eclesiástica, como rezava a boa educação católica, de ter pelo menos um membro da família que se tornasse uma personalidade representativa do catolicismo. Ingressou, portanto, no Colégio Pio Latino-Americano, em Roma. Aí fez os cursos de Humanidades, Matemática e Filosofia, seguindo depois para a Universidade Gregoriana do Vaticano, onde diplomou-se doutor em Teologia, Filosofia, Ciências Naturais e Matemática. O coração ansiava para retornar ao Brasil. As saudades dos familiares e a vontade de seguir rumos diferentes em sua vida fizeram-no rejeitar a ideia do sacerdócio. Antes de receber a ordem eclesiástica, despediu-se dos colegas e mestres da universidade e deu vazão aos seus pensamentos de encontrar o caminho que o tornasse feliz. Imaginem o que passou na intimidade desse jovem. Romper com as tradições. Ele estava lá dentro. Tudo facilitado. Mas ele vivia um conflito.
Importante a gente pensar sobre isso. Não apenas sobre o ponto de vista de uma análise de uma história que não tem a ver com a nossa. Porque no ser há uma chama, a perfectibilidade. Ela é pura. A nossa persona, os veículos de manifestação na Terra, que utilizamos para socializar, para estudar, para trabalhar na dinâmica da horizontal do mundo, muitas vezes é usada de uma forma equivocada por nós outros. E aí a gente abafa a essência que quer se manifestar. Desarmonizamos. Criamos uma guerra particular. O egoísmo toma corpo. A chama da vaidade lança a sua força de sorte que impede que a alma possa voar com autenticidade. Só que na intimidade é complexo, porque nós estamos ajustados em padrões sociais, familiares, e ao mesmo tempo lidando com os próprios limites como seres humanos. Não é simples romper. Ele conseguiu. Muitos não conseguem. Muitos se curvam. Preferem perder a batalha sem estender. Por isso que nos deparamos com esse mundo materialista e utilitarista, onde os valores realmente do espírito ficam sempre pelo meio do caminho. E a gente chega lá na frente com sentimento de vazio, de inabilidade, a vida perde o sentido, perde o brilho. E muitos levam essa dor para o lado de lá, porque não conseguiram romper. Não vamos apenas nos prender aos aspectos que envolvem religião, tradição, como aconteceu com ele. Porque todos nós estamos diante desta realidade. E temos que identificar o que tem a ver com o espírito, para priorizar. E não perder a batalha. Os gigantes, os grandes heróis da humanidade, não perderam para a história. Eles fizeram que a história se curvasse a eles. De volta ao Brasil, após os festejos familiares e embora insatisfeito pela recusa do filho, coisas de mãe, em seguir a carreira eclesiástica, os pais de Camilo ficaram felizes por tê-lo novamente em casa junto dos irmãos. Porque o magnetismo era extraordinário. Aí, quando a gente faz o que realmente a gente percebe ser o melhor, a luz se faz. E essa luz contagia. Daqui a pouco, o próprio sistema que tenta abafar, ele perde, ele cede. Brilhe a vossa luz, disse Jesus. Brilhai a vossa luz. Andai enquanto tendes luz, para que a luz que há em ti não seja treva. Isso é extraordinário. Jesus, Dr. Camilo primava, a luta dele era pela iluminação do Espírito, conforme uma mensagem psicofônica, através de Chico Xavier, constante no livro organizado por Arnaldo Rocha, intitulado Instruções Psicofônicas. Acessem essa mensagem, quando ele diz: a beneficência é fundamental, mas o que nós precisamos é da iluminação do Espírito, da educação. Assim seremos felizes.
E aí, só para fazer um ajuste técnico, não pensem que educação é essa palavra esvaziada dos nossos tempos, que se mistura, que confunde com instrução. Aliás, no período de internet, o que mais tem é informação. E informação sem profundidade. Não. Dr. Camilo, como educador, grande líder espírita, ele compreendia o que vem a ser realmente a educação. Por isso que ele sonhava numa escola mineira de espiritismo. A visão dele era maior. Não era só o ginásio precursor, não. Ele pensava numa faculdade, mas no sentido da educação, que é a formação de caracteres, conforme a questão 685, comentário de Allan Kardec. Observemos, sem educação não se brilha a luz. Precisamos de compreender o papel do filósofo, aquele que indaga, aquele que descobre a importância do saber e abraça amando. Isso é filosofia pura. Todos felizes no lar. Nos dias que se seguiram, partiu ele para as regiões mineiras. Queria ter contato com as matas, sentir o cheiro da terra, ver de perto a natureza vibrante com o cantar dos pássaros. Isso, para Camilo, era sentir Deus. Para sua alegria, viu muitos agricultores. Eu estou trazendo esse texto porque ele é poético e ele tem tudo a ver com o que a gente quer fazer aqui hoje. Agricultores, homens do campo, ele amava a natureza. E o interesse de Camilo foi tanto que tornou-se próspero fazendeiro. Você sabia? Realizava sem ter conhecimento no trato com os animais. Fez-se amigo dos camponeses e suas famílias, porque ele era um homem simples. O assunto era empolgante, pois a questão religiosa era sempre o tema da conversa. E Camilo pregava a fé, não uma fé piega sem raciocínio, mas uma crença sólida de amar em fazer o melhor para que todos fossem felizes. Camilo ainda não entendera o porquê de seus atritos interiores para com os princípios católicos, mas na verdade seu arquivo espiritual começava a despertar. Como o nosso está se despertando agora. Vamos soltar foguete. Está na hora de romper com o homem velho. Como numa mensagem que nós temos registrado de Camilo Chaves, ele dizendo: hoje sou um novo homem, como Paulo um dia se converteu. Hoje eu tenho paz interior. Amar a natureza, amar a Deus. O belo é que nos eleva ao bem. E o bem, que é o amor, na sua pureza, na sua essência, nos conclama a justiça, a ordem, ao equilíbrio. A vida é feita por equações muito simples. Somos nós é que complicamos. Eu estou me referindo, o Júlio que gosta, à questão 1009 do Livro dos Espíritos. Qual o objetivo da humanidade? Uma mensagem do Espírito Paulo de Tarso. Kardec publica como um comentário da questão 1009, para quem gosta de anotar. Qual o objetivo da humanidade? Gravitar em torno da unidade divina. O que é a unidade divina? Kardec explica lá no livro A Gênese, é a perfeição. Então, voltando, o objetivo da humanidade é gravitar em torno da perfeição. Para isso são necessárias 3 coisas. Olha que espetacular, 3 coisas. Nada mais do que 3 coisas. Quais são? Justiça, amor e ciência. 3 coisas são opostas: a ignorância, o ódio e a injustiça. O egoísmo fomenta a ignorância, fomenta o ódio
E fomenta a ignorância, a injustiça e o desamor. É o egoísmo. No dizer dos espiritualistas, dos indianos, é a famosa teoria da separatividade. Cria ruptura. É o conflito, é o problema, é a dor. Pegaram aí? Por que você sofre? Porque você ignora. O que mais mata no mundo? Isso é a teoria do Casalberto. Sabe o que mais mata no mundo? A ignorância. Ah, mas eu não sabia. Já fez. Só para brincar com as palavras. Mas quando a gente não percebe, nós somos naturalmente engaiolados pela ilusão, fomentada pelo quê? Pelo orgulho. Então, tudo isso nos causa descompasso, desarmonia. Então, observemos, não dá para falar em educação sem esse tripé, justiça, amor e ciência. Porque esse tripé que nos coloca na direção do belo e do bem. Então, amor é uma palavra esvaziada no nosso mundo, nesse momento histórico que vivemos no século XXI. Na época do Dr. Camilo, a palavra amor não era esvaziada, porque a sociedade operacionalizava em busca da justiça, em busca ou pautado na ética, na moral. Os conflitos, as dificuldades daquela época eram outros. E hoje nós podemos dizer, fazendo uma análise histórica, que estes vultos, aquela sociedade dos nossos pais, avós, eles estavam preparando moralmente o período do agora, para que a humanidade pudesse caminhar no desenvolvimento científico, intelectual, mas trazendo aqueles valores, os valores de família. Só que a humanidade se enganholou na ilusão, se permitiu ser convencida por técnicas muito bem elaboradas, para que a gente se perdesse no caminho. Por isso, trazer Camilo Chaves hoje, junto com a sua família, não é só contar histórias, mas trazer a dinâmica operacional daqueles tempos, tentando nos inspirar no momento atual, para que a gente pare, olhe para as estrelas, sem perder a direção do caminho que temos que percorrer, e investir aonde precisamos, verdadeiramente. Precisamos de investir na essência espiritual que está em ti. Porque sem crescer intimamente, nós não vamos compreender o nosso papel social com a família, sendo cidadãos de bem, sendo homens justos, éticos, sendo pessoas alegres, sendo pessoas amigas. Meus amigos, Camilo Chaves desenvolveu-se em várias áreas. Como? Se preparem, ajustem na cadeira. Preparem aí que a nave vai acelerar. Orador, poeta, escritor, jornalista, comerciante, fazendeiro, político, advogado. Continua. Pode parar, né? Estão satisfeitos? Vou continuar. Fixando residência em Ituiutaba, Minas Gerais. Já viram falar de Ituiutaba? Lá no Triângulo? Conhecera uma dama, a senhorita Damartina Teixeira Chaves, quando for a Uberlândia cumprindo um compromisso na cidade. Ambos trocaram olhares simpáticos que os aproximou e os levou a um consórcio tempos depois. Sabe aquelas histórias dos cílios que se beijam? Os corações que palpitam, os sentimentos. Ali estava chegando um momento histórico.
o encontro de duas almas compromissadas com o processo evolutivo, mas acima de tudo, almas que se amam. Ah, Carlos Alberto, pois é, todos nós estamos tendo oportunidades benditas. Não leve por aí, talvez nem por aí. Todos nós estamos no lugar certo, na hora certa, com as pessoas certas. Mas é muito bom quando estamos com pessoas que amamos. Não pessoas iguais, por certo diferentes. Aliás, todo casal tem que ter o equilíbrio, eu brinco. Um muito ativo, o outro mais passivo. Um falador, o outro menos. Já imaginou um casal que os dois falam muito? Nossa, complicado. Embora exista. Eu estou vendo que um olha para o lado, fica avaliando como é que está em casa. Mas é para equilibrar. Esses dois corações tinham uma tarefa. Lembram que eu falei da lei de colaboração mútua e universal? Por isso é que o Emmanuel, quando vai falar de Paulo, ele diz assim na introdução, breves notícias. No livro Paulo e Estevão. Não é possível falar de Paulo sem falar de Estevão, sem falar de Abigail. Não é possível falar da nossa história sem falar daqueles que estão conosco. Porque existem parentelas espirituais. A parentela corporal a gente já entende. A gente sabe como é que funciona, não é mesmo? Nem sempre a parentela corporal temos afinidades. Pode haver até inimigos ali naquele contexto. Como também tem almas juntas, afins. Mas, sob o ponto de vista da parentela espiritual, essa história se agiganta. Porque nós temos uma família espiritual. Isso para nós é extremamente consolador. Porque quando a gente olha para um ambiente inóspito, de indiferenças, de dificuldades, muitas vezes a gente até perde o estímulo. Mas hoje, à luz do Espiritismo, com todo respeito, nós não temos mais esse direito. Por quê? Se as almas afins não estão do nosso lado, sob o ponto de vista material, eles estão vibrando por nós. Pegaram aí? Mas aqui nessa história, graças a Deus, os dois se uniram. Porque dessa feliz união nasceram 3 filhos, netos do casal materno, Senhor Coronel Arlindo Teixeira e Dona Filomena Augusta Teixeira, que sentiram ser essa união perfeita com a chegada dos meninos. Foram eles, Hélio Chaves, que se tornou advogado e gerente da Caixa Econômica Federal de Ituiutaba. Camilo Rodrigues Chaves Júnior, também advogado e depois presidente do Partido Social Democrático de Ituiutaba e ex-prefeito do município, também de Ituiutaba. E o caçula, Fábio Teixeira Rodrigues Chaves, que como pai, advogado, e depois nomeado como promotor público de Ituiutaba. Os exemplos de Camilo e as orientações dadas aos filhos deram frutos, pois estes seguiram firmemente os passos do pai. Características de alguns grupos familiares, famílias de advogados, famílias de operários, não importa. Há famílias que há diversidades. Mas isso nos chama a atenção, quando estudamos a Lei de Sociedade no Livro dos Espíritos, que é um benefício num processo evolutivo quando a gente está naquele clã que está mais ou menos focado em determinados pontos da evolução. Então, é importante a gente avaliar que você tem uma tônica na sua vida e existe uma tônica na sua família. A tônica da sua família, de alguma forma, tem a ver com as suas necessidades espirituais. Então, por favor, não diga, para que eu fui reencarnar lá naquele grupo? Não tem nada a ver comigo. Tem tudo a ver contigo. Porque lá encontra no laboratório os recursos que você necessita. Aí eu sou obrigado a trazer Emmanuel no livro Pensamento e Vida, quando ele afirma que a família, vamos ser literais, é o centro essencial dos nossos reflexos.
Reflexos positivos, reflexos que precisam ser trabalhados. Na família você encontra estímulo, mas também encontra a repressão. O estímulo é necessário, como o corte também é importante. Se alguém grita contigo é porque você grita também. Aí nós vamos lembrar do Freud quando dizia que quando Paulo fala para mim de Pedro, Paulo não fala de Pedro, Paulo fala de Paulo. Que é isso, Casalberto? Eu explico. Porque quando nós estamos avaliando o outro, na verdade nós estamos nos deparando com a nossa própria sombra, com o nosso ego que está se manifestando nele. Nós ficamos presos no que ele está fazendo, mas a gente tem uma dificuldade em entender que ele está nos dando um recado positivo. Porque nós não estamos unificados num amor verdadeiro. Ai meu Deus, será que eu entro nisso? Vai ser difícil sair. Vou tentar. Eu saio rápido, tá? Me ajuda. Muita pressa. Porque nós somos separativistas. A teoria do egoísmo, ela rompe, ela nos tira de um contexto necessário para evoluirmos. Como que você se realiza na Terra? Sendo uma persona bem-sucedida ou se realizando como espírito? A gente acha que sendo uma pessoa reconhecida, não é isso? Isso é um engano. Porque, na verdade, nós estamos colocando a nossa felicidade na mão dos outros. O aplauso ou o apupro é capaz de nos destruir, nos jogar para cima. Como assim? Na verdade, nós temos que nos realizar como seres humanos. O que a natureza espera de um ser humano? Que você seja um ser humano. E qual que é a tarefa do ser humano? Trabalhar o lado humano. E o que é o lado humano, Carlos Alberto? Vamos logo, desembola. É você trabalhando as suas virtudes. Olha que legal. Sendo generoso, sendo compassivo, compreensivo, sendo paciente. Eu vou usar uma palavra que hoje cedo eu fiz uma prece, pedi ajuda para o nosso querido Camilo Chaves e ele me respondeu, dizendo: quem sabe você não possa falar sobre generosidade? Aí eu pensei, como sempre, mais uma boa ideia. Porque o que caracteriza a vitória de um ser é o tamanho da sua generosidade. Você não se recorda de uma pessoa que se foi pelo que ela tinha. Nós estamos falando de títulos, advogado, magistrado, presidente, parará, parará, porque dá a César o que é de César. Mas o que, na verdade, na casa espírita, que hoje comemora um aniversário, o que tem que ser evidenciado é a generosidade desse homem, porque é por isso que essa casa espírita foi fundada, pela inspiração deles. Quem foi o fundador da casa? Afonso Naturais, e quem redigiu o estatuto foi Camilo Chaves. Foi Camilo Chaves. Observem bem. Então, há movimentos de generosidade. É isso que vale, é isso que te faz feliz. Porque sendo generoso, você está cultuando o belo e o bem. Sendo generoso, você está colocando as coisas no seu devido lugar, ou seja, você está sendo justo. Agora eu fui bem platônico, porque o conceito de justiça de Platão é isso, é dar a cada coisa o seu devido valor, colocar cada coisa no seu devido lugar, isso é justiça. Fora isso, é injustiça. Fora isso, não existe o bem, não está caracterizado o belo. Por isso que tem coisas que na sociedade as pessoas classificam como uma coisa bonita e muitas vezes você fica assim, não bateu não. Aí o outro fala assim, mas gosto não se discute. Mas a gente sabe de verdade, isso é intuitivo, o que realmente é belo. O que é belo, na verdade, é a capacidade do indivíduo de entender a função das coisas e dar a elas o devido lugar. Então esse papel, ele precisa de ser valorizado como um instrumento que está me auxiliando a trazer uma ideia. Então eu tenho, naturalmente, como um compromisso de generosidade,
olhar para esse papel com bondade. Mas não, a gente não faz assim, a gente valoriza enquanto tem utilidade, depois eu jogo fora. E isso não deixa nenhuma marca na minha intimidade. As pessoas, as coisas, tudo tem o seu valor por si só. Isso é importante a gente entender, porque as coisas são trampolim. Quando você observa uma flor, com bondade, com generosidade, com sensibilidade, essa flor é capaz de te lançar para as estrelas, ou não? Mas ela está cumprindo a tarefa dela sendo flor, ela está sendo generosa, só que a gente não para perceber isto. Todas as vezes que a gente trabalhar no sentido de abrir a sensibilidade para dar valor a tudo, sabendo que nós fazemos parte de uma unidade divina, Deus está em toda parte. O Deus que a filosofia, que o Espiritismo resgata, a prisca filosofia antiga, que ficou esquecida, o papel do Espiritismo é esse. É trazer Sócrates, é trazer Platão, é trazer Buda, é trazer Zoroastro, é trazer Hermes Trismegisto, os grandes filósofos que ficaram esquecidos. Porque todos eles nos indicavam o caminho das estrelas. Olhar para cima, mas com os pés no chão, verificando que cada passo é um lastro, é um rastro, é um mecanismo de projeção que você está deixando na natureza. Agora, você está fazendo conforme a natureza espera de você? Se sim, bem-aventurado és tu, bem-aventurado que tem brando coração, que é misericordioso, que é puro. Acima de tudo, como define Jesus, que é misericordioso. Na escala das bem-aventuranças, o ápice é a misericórdia, é a generosidade. Porque quem é misericordioso alcança misericórdia. Seja bondoso que a vida será contigo. Para de brigar, que a vida vai suavizar. Somos nós que fechamos a porta. Somos nós que cortamos a mão. Não é a faca que corta a tua mão. É a sua inabilidade diante de um instrumento. De não observar que a faca na mão de um médico é um bisturi que pode favorecer a vida. Mas na mão inábil, ela pode ser, inclusive, um instrumento para tirar a vida. Como que nós estamos vendo a vida? Meus amigos, então, Camilo Chaves, pelo seu desejo ardente de prestar honrosos serviços ao povo, iniciou-se na carreira política. Por várias vezes foi eleito deputado federal, pelo 5º Distrito Eleitoral, atendendo a todo o Triângulo Mineiro, o restante do estado de Minas Gerais e o Brasil. Durante o governo do doutor Antônio Carlos Ribeiro de Andrada, presidente do estado de Minas Gerais, conseguiu Camilo Chaves para Uberlândia a criação do ginásio mineiro. Daí saíram muitos alunos e vem toda uma peregrinação no campo da educação. Que se eu for ficar trazendo o currículo dele, eu tenho certeza que a gente não termina e não vamos atingir o momento da confraternização. Mas tem alguns aspectos interessantes, como, durante a Revolução de 1930, foi Camilo Chaves escolhido como comandante e chefe das forças revolucionárias no Triângulo Mineiro, com grande força moral, e ele, destacado defensor do território mineiro. Passado o período crítico da Revolução do país, continuou Camilo a militar na política, agora como membro da Comissão Executiva do Partido Republicano Mineiro. Algum tempo depois, Camilo Chaves desligou-se da política. Seu íntimo pedia a realização de algo diferente. Um detalhe importante de ser frisado: a política naquele tempo tinha um outro sentido, porque também esse compromisso social foi
esvaziado, como muitas coisas no nosso mundo moderno. Continuando, seu íntimo pedia a realização de algo diferente. E assim ele começou a trabalhar em outras linhas e foi se tornar, inclusive, escritor, lançando um livro muito conhecido, vale a pena ler, Caiapônia. Como dizia Arnaldo, a história do Brasil Central. Como tudo começou. Arnaldo era apaixonado com esse livro. Camilo Chaves foi membro do Instituto Histórico e Geográfico de Minas Gerais. Certa vez, discursando nessa instituição, sugeriu a transferência da capital da República para o Pontal do Triângulo Mineiro. Sabia disso, Júlio? A capital para o Triângulo Mineiro. Sabe por quê? Pelas magníficas quedas d'água dos rios Grande e Paranaíba, que formam o rio Paraná. Foi grande a repercussão dessa conferência e, por solicitação do deputado Campos Vergal, da bancada de São Paulo, foi essa transcrita nos anais do Congresso Nacional. Posso continuar? Deve. Até que horas? 9 e alguma coisa. 9h52. Camilo Chaves ansiava por encontrar respostas para a sobrevivência da alma. Agora vai começar a esquentar. Vocês não estão sentindo calor, não é verdade? Seu arquivo espiritual começara a se abrir. Começou a ler tudo quanto fosse esclarecedor em matéria de espiritualidade. Entre as pesquisas sobre os assuntos que se referiam à reencarnação, encontrou fatos históricos sobre a vida da rainha Semíramis. Isso chamou-lhe a atenção. Passou vários dias buscando informações e confirmações da existência desta história e personagem. E aqui eu vou dar um break, porque senão eu vou ficar lendo e vocês vão ficar cansados. Ele vai fazer então essa pesquisa sobre esse grande vulto da história, que não há tantos registros sobre Semíramis, detalhes. Mundo antigo, possivelmente a tecnologia pode favorecer a comprovação de muitas coisas que ele colocou até por intuição. Mas fato é que muito tempo depois do livro ter sido publicado, ele, no mundo espiritual, através da mediunidade de Francisco Cândido Xavier, solicita que Arnaldo Rocha fosse à União Espírita Mineira e lá convidasse alguns membros do seu corpo diretivo, porque ele tinha uma revelação para fazer lá do mundo espiritual. Foi feito então um encontro. Na época, a presidente da União Espírita Mineira era a dona Neném, Maria Luto. E fizeram essa reunião. E o Camilo Chaves então vai contar uma história. Que quando ele escreveu o livro, ele via cenas, ele pesquisou tanto, etc. Mas na verdade abriu o painel mnemônico dele. Ou seja, um fenômeno que pode acontecer com qualquer um de nós. Obviamente, no caso dele, ele foi favorecido até magneticamente pelos espíritos que o tutelavam. Por quê? Relembrar essa história traria muitas reflexões no futuro, como hoje, novembro do ano 2019. Imagine, que barato, hein? Como que a coisa reverbera. Pois bem, e aí que ele vai trazer essa revelação. Que à medida que os painéis foram se abrindo, ele foi então vivendo um processo de reminiscência espiritual. Recordação do passado. Diga-se de passagem, apenas uma informação técnica, que reviver o passado é uma coisa muito complexa. Por quê? Naturalmente vai desabrochar, a memória vai acionar também os mecanismos das emoções, dos sentimentos. E nem sempre é fácil você lidar. Uma coisa é você assistir um filme, ver a narrativa de alguém, ou um espírito em reunião chega e te diz o que aconteceu no seu passado, isso é informativo.
Agora, quando há reminiscência, o processo é muito complexo. E ele viveu isto. Porque à medida em que ele foi mergulhando na sua própria memória, ele trouxe uma história com muitos detalhes. Obviamente que tem o papel do escritor. Ele foi inspirado por escritores do mundo espiritual também. Mas essa revelação foi muito importante naquele período. E tanto é verdade que, se Deus me permitir, no futuro eu vou ainda trazer publicação de mensagens que foram fomentadas lá no grupo do João Batista, que Chico recebia as comunicações em Pedro Leopoldo, enviava para Arnaldo, Arnaldo entregava naquele grupo para orientá-los no que eles tinham que fazer. Então, a história de Semíramis é um acontecimento extraordinário. E eu convido vocês para adquirirem a obra. E quando forem mergulhar, eu vou dar umas dicas aqui. Quem não tiver condição de anotar, o vídeo vai estar no nosso canal Gênesis, posteriormente. Mas eu vou dizer que, além de Semíramis, como eu citei, Inês de Castro, Ritinha, que foi amiga, o mentor espiritual de Camilo Chaves, o próprio Camilo Chaves foi em Portugal aquele que era o companheiro da rainha Inês de Castro, Dom Pedro. E também Camilo Chaves tem um papel na história da Espanha, num período em que Chico Xavier, Arnaldo Rocha e muitos outros, como Clóvis Tavares, eles viveram naquele momento ali do final do século XV, início do século XVI, na época dos reis católicos Fernando de Aragão e Isabel de Castela, aonde nós vamos encontrar muitos dos personagens, dentre eles estes que eu citei. Chico Xavier, para vocês saberem, foi filha do casal Fernando de Aragão e Isabel de Castela. Aqueles reis ficaram conhecidos, inclusive, porque favoreceram a viagem de Cristóvão Colombo. Vocês estão lembrados disso? Vocês estavam lá também? Bateram fotos, selfie, registraram? Pois bem, foi aquele período. E o Chico foi a rainha Joana de Castela, conhecida na alcunha de Joana la Louca. Pois bem, o tempo passou e esse grupo todo hoje, no mundo espiritual, nos auxiliando para que a gente possa conhecer um pouco mais do Espiritismo. Meus amigos, nós vamos, se Deus quiser, trazer detalhes da vida de Camilo Chaves. Eu não posso ter a pretensão de querer esgotar, principalmente diante dos familiares, porque se eu começar a chegar muito na proximidade dos tempos atuais, eu posso começar a falar bobagem. Imagine eles me desautorizando em público. Estou brincando. Mas então, aonde que nós podemos ainda chegar? Camilo Chaves se torna no mundo espiritual, depois de desencarnado, junto com esse agrupamento, responsável na condução de muitos espíritos, num processo natural de reajuste, porque eles foram líderes e, como tais, responsáveis pelo destino de muitos corações. Há algumas informações que envolvem o nome de Camilo Chaves no passado, que eu convido vocês a refletir, porque não há comprovação. E a mediunidade, ela tem que ser trabalhada sempre sobre o ponto de vista da universalidade. Chico Xavier nos deu muitos elementos, mas o próprio Chico pode ter cometido erros. Mas no que remonta à história de Camilo Chaves, que veio através do Chico, nós não temos dúvida de que é um espírito que tem um fôlego extraordinário. As suas oratórias, os seus discursos, são registros espetaculares. Terça-feira, para fazer uma associação com o trabalho de hoje, eu fiz questão de usar do meu tempo 1h30, 1h35, eu repeti uma palestra feita por Camilo Chaves
em Uberlândia no ano de 1951, intitulada A Parábola de Lázaro e Rico, do Rico e Lázaro. Gente, foi difícil chegar ao final. Tamanho fôlego daquele homem em escrever, tamanha sabedoria. Eu tenho uma palestra que será publicada nesse trabalho, redigida de próprio punho dele, intitulada A Canaã Prometida. Esse material, eu falei para o meu amigo Júlio, que livro que é esse, A Caminho da Luz, perto do manancial que Camilo Chaves escreve sobre a história da humanidade. Todos os povos em busca da Canaã Prometida. É espetacular. Quando ele deságua no século XIX, todos os impérios, as tradições, todas ficaram esquecidas. Mas resumindo, Jesus envia o Paracleto, que é o Espiritismo. Se fala muito em Consolador prometido. Na verdade, a tradução real é de Paracleto, que dá uma ideia do advogado. Aquele espírito que viria no mundo para advogar, para reexplicar tudo que Jesus tinha dito. Esse é o papel do Espiritismo. Que através dos tempos, nós também esvaziamos alguns conceitos de Espiritismo e fizemos do Espiritismo também mais uma religião. E, na verdade, o Espiritismo é uma proposta filosófica com um cunho de uma ciência própria, que vem nos auxiliar a entender qual é a nossa destinação. Não é mais uma religião. Isso é um grande equívoco que o nosso querido Camilo Chaves, em vários dos seus discursos, chamava a atenção. Inclusive, ele apontava para o futuro dizendo do cuidado que os homens deveriam ter com o Espiritismo, para que o Espiritismo não se transformasse no trampolim de vaidades e de personas. O Espiritismo não é um lugar de acadêmicos, de pessoas especiais, de representantes. A gente vê na mídia, vamos entrevistar um representante do Espiritismo. Como assim? O Espiritismo, nós temos pessoas que têm uma folha de serviço muito especial. Chico Xavier, estamos falando de Camilo Chaves, podemos relembrar o vulto de Bezerra de Menezes, de Eurípides Barçanufo e de inúmeros que não foram tão conhecidos, que deixaram um legado muito especial. Mas eles não são representantes da opinião de cada um, porque o Espiritismo é de interpretação pessoal, é uma filosofia. O Espiritismo não é uma religião sob o ponto de vista hierárquico, que define poder, que estabelece culpa, medo, regras de como o indivíduo vai viver. Isso não é o Espiritismo. Camilo Rodrigues Chaves sempre alertava para que no futuro a gente pudesse sempre ter no Espiritismo a mensagem viva de Jesus, principalmente trazendo para junto, para perto, o Filho do Calvário, os sofredores. Porque a função de advogado, sob o ponto de vista de trazer à memória os ensinos de Jesus, é fazer com que esta mensagem acolha, estimule os seres a trazer para fora a sua essência, seu amor, o culto ao ético, ao estético, ao belo, à harmonia, à justiça. Este é o papel do Espiritismo. Fora isso, os tempos que vivemos também marcam, de uma forma lamentável, o próprio movimento espírita, aonde você vê na internet um espetáculo de fanfarrices, de mentiras, de invenções, aonde a internet e os próprios espíritas ficam cultuando imagens de indivíduos que são tão falíveis quanto qualquer um de nós outros, porque o indivíduo tem um cargo X, porque ele tem dinheiro, porque ele tem carisma, porque ele é bonito, porque ele é inteligente. Isso não destaca ninguém, porque ele é médium. Emmanuel, no livro Religião dos Espíritos, diz assim:
Não é a mediunidade que te dignifica. Você que tem que dignificar a mediunidade. Não é a mediunidade que vai dar destaque. Não é a sua condição de espírita que vai te fazer diferente na sociedade. E sim pelo compromisso com a ética, com a aplicação dos conceitos, sem permitir que os meios sejam um desvio para se chegar ao fim. Porque muitos dizem que os meios justificam os fins. Aí você faz do espiritismo um campeonato de cobranças amoedadas. Você cria ambientes elitistas. Isso não tem absolutamente nada a ver com o espiritismo. Camilo Rodrigues Chaves, quando sai pelo Brasil, divulgando a importância da educação, e como espírita, estabelecendo vários roteiros de acolhimento aos sofredores, dos mais carentes, ele está nos dizendo que por mais que os tempos passaram, o compromisso continua sendo o mesmo. E eu, na minha condição de insignificância, quero dizer, como últimas palavras, que nós, para reverenciarmos um vulto tão destacado quanto Camilo Chaves, que está presente nesta casa, não só nessa noite, mas há várias semanas, nós estamos sendo convidados para participar desse banquete. Reuniões mediúnicas sendo realizadas, preparando esse ambiente. Porque muitos espíritos daquele período lá da Babilônia continuam sendo atendidos. Camilo Chaves, Semíramis e tantos outros continuam tentando sensibilizar entidades que estão empedernidas num passado complicado. Para terminar, nós trabalhamos com pessoas da área da saúde. Nunca a história da humanidade registrou reencarnação de espíritos com tantos problemas na área da psique. Cada vez o número de autismo, de problemas, de déficit de todas as ordens, crianças reencarnando com hidrocefalia, com microcefalia, com doenças das mais complexas, enquanto a ciência vai desenvolvendo tecnologia, mas a gente vê na prática que tudo isso é para receber entidades que precisam de atendimento, de acolhimento. Isso é grave, isso é sério. O índice de suicídio altíssimo. Pessoas vazias, esvaziadas. Nós temos que entender o momento histórico. Pensar que precisamos do acolhimento, que precisamos do carinho de Jesus, precisamos dos bons espíritos. Saibam que eles jamais nos deixarão órfãos. Essa promessa do Cristo. E Camilo Chaves, com toda a sua equipe, nessa noite vem nos dizer: não temeis os homens, porque eles não são capazes de destruir os vossos espíritos. Não acrediteis em mentiras, em ideologias estranhas, no movimento contracultural. Não acreditem que a imagem desse Brasil, desse país, pode ser esfolada por uma turba de espíritos doentes que estão reencarnados e espalhados em sociedade, desde os cargos mais altos àqueles que estão desesperados, sem nenhuma função social. Não acreditem neles. O nosso papel nessa festa é nos reunirmos, porque Jesus promete um mundo melhor. Um mundo regenerado. Regeneração é recomposição. É por isso que nós estamos aqui. E ninguém recompõe, regenera sozinho. Nós estamos juntos, porque precisamos uns dos outros. Eu encerro dizendo, palavras de Adolfo Bezerra de Menezes: separados, somos apenas pontos de vista. Unidos, seremos um só corpo em Cristo. Que Jesus abençoe a todos nós.
que o Senhor da vida possa favorecer para que o nosso querido Camilo Chaves, toda a sua equipe, Emmanuel, Chico Xavier citado, a nossa querida Meimei, nosso Arnaldo, nós citamos ainda César Bornier, Zeca Machado, Badicuri, Neném Aluoto, Honório Onofre de Abreu e tantos companheiros que estão nessa noite, dividindo esse espaço de bênçãos. A família Camilo Chaves, que Deus abençoe a vocês e que vocês continuem perpetuando a história. Quem não tem passado não tem história. Vocês têm passado e tem muita história para contar. E com a saudação dos cristãos dos primeiros tempos, a equipe espiritual se despede dizendo: Ave Cristo, Ave Cristo. Muito obrigado a todos, que Deus nos abençoe.